tal você se movimentar pelo mapa dessa forma. Dessa forma. Ou quem sabe, dessa forma. Curtiu? Então fica aí que depois da vinheta eu te mostro como. Ei, que tal uma live de qualidade duvidosa, mas com a melhor resenha do cenário? Curtiu? Cola na roxinha, estamos em live quase todos os dias. Te espero lá. Fala família, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Galáctico e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um guia de movimentação e fazendo de uma vez por todas que você consiga aprender o famoso skate. Nesse guia, tanto para você que é do PC quanto para você que é do console, nós vamos tirar de uma vez por todas as dúvidas que você tenha. Para o PC, nós vamos utilizar um programa externo, o famoso Macro, para poder facilitar bastante todo esse processo. E no console, eu vou estar mostrando o controle, mostrando todos os botões e a sequência que você precisa apertar. O programa que nós vamos usar para o PC será esse aqui, ó, o Macro Recorder. Eu vou estar deixando o link diretamente do site deles na descrição. Aqui é bem simples, a gente vai apertar em download, depois a gente vai seguir, a gente tem que aceitar esses termos e fazer o download. No meu caso, eu já tenho o programa instalado, mas a instalação ela é bem simples, é só você dar next, next, next e você já vai cair direto no programa. Depois que você fazer a instalação do programa, é basicamente assim que você vai se deparar com ele, tá? Você vai conseguir deixar os seus arquivos que você vai fazer salvos aqui, né? Daí a gente vai fazer a criação da sequência para que a gente consiga fazer o skate tanto com o arcano quanto com o caçador. Você vai vir em novo, você pode apertar em recordar novo macro e daqui ele já começa a fazer a gravação de basicamente o que você está fazendo, tá? Mas não é isso que a gente quer. Para adicionar as chaves, a gente basicamente precisa fazer uma sequência. Para o caçador, a sequência que a gente vai fazer a utilização ela é muito simples, tá? A gente vai vir em texto, tá? Tá ela aqui para o lado. Você vai deixar pressionar. E aqui você vai escolher a tecla que você usa para puxar a sua arma pesada, tá? Isso aí você tem que saber nas suas configurações do jogo. No meu caso é o número 3, tá? Essa, se eu não me engano, ela já vem como padrão. Então essa é a chave. A gente vai dar um OK. Ele já vai ficar salvo aqui essa primeira sequência, tá? Depois a gente vai adicionar nesse reloginho aqui uma espera, que é o tempo que eu preciso, que o programa vai aguardar até você fazer a nova ação. Aqui a gente vai colocar o valor de 400. Depois a gente vai adicionar nesse mousezinho aqui o botão que a gente quer apertar, tá? No meu caso, eu vou colocar, isso também vai depender das configurações que você tenha. Como padrão, a gente vai colocar o botão direito, tá? Que é o ataque pesado, tá? Da espada. E aqui a gente vai ter a ação que é o clique, tá? Essa parte de baixo você não precisa, que seria o movimento, tá? A gente pode deixar ele todo zerado e a gente vai adicionar ele também. Então a gente tem inicialmente pressionar 3, que é puxar a espada. A gente vai fazer a ação de espera de 400 e a gente vai dar o clique com o botão direito. Esse clique aqui a gente vai adicionar ele 2 vezes. A gente vai botar de novo com o direito e a gente vai deixar ele aguardar aqui, tá? No meu caso, com um só ele não funcionou. Você pode testar e tentar deixar com dois cliques. Com um só, no meu caso, eu deixei os dois, ele funcionou. É só você copiar que ele vai funcionar perfeitamente. A próxima ação, a gente vai vir de novo aqui no textozinho. A gente vai adicionar agora o botão que você usa para pular, tá? No meu caso, o espaço, e vai adicionar ele. Mais uma espera. A gente vai adicionar uma espera agora de 50. E para finalizar, a gente vai colocar o botão que o caçador usa para fazer o Shadow Diver, né? Que é aquele bater com ele no chão, porque a gente precisa disso para que ele funcione. No meu caso, o botão X, tá? A gente vai pressionar. A gente aperta o X e ele vai estar funcionando. Então, essa aqui é a sequência, que é puxar a espada, esperar 400, acredito que seja milissegundos, tá? O botão direito, que é a espada, o ataque pesado da espada, a gente vai dar um pulo, esperar 50 e dar o Shadow Dive. Feito isso, a gente vai vir em File e a gente vai salvar, tá?
você vai precisar deixar salvo. Eu já tenho um arquivo, então você vai deixar. Vocês podem ver, eu tenho 2 arquivos aqui prontos, né, do skate, tanto do Arcano quanto do Caçador. Tá, eu vou estar fazendo um novo aqui para vocês. Vou botar o nome de teste. A gente saber teste Caçador. E a gente vai fazer a utilização dele. Ele já está funcionando, tá? Porém, a gente agora precisa escolher uma tecla para dar a função, né? Para acionar todo esse comando que a gente fez. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em File, a gente vem em Settings, e aqui em Hotkeys, ele tem isso aqui, ó, Playback, que é basicamente você apertar e ele funcionar. Isso aqui, você pode colocar a tecla que você quiser, tá? Então, o ideal é você colocar uma tecla que durante o jogo ela não venha te atrapalhar, porque se você apertar a tecla e ele tiver uma outra função do jogo, ele vai fazer toda essa função aqui, né? Ele vai dar todo esse comando. Então, eu não uso o Caps Lock no jogo, tá? Mas você pode colocar o que você quiser. Eu já usei o F1 também, tá? Mas eu achei que fica um pouco ruim no meio da correria do jogo, eu ir lá apertar o F1, eu coloco o Caps Lock do lado que ele acaba funcionando bem. Mas vai ficar a teu critério, tá? Depois você vem aqui, ok, e ele já está funcionando. Com o Arcano é um pouquinho diferente, a gente vai adicionar mais funções para que ele consiga fazer o El. Mas é só a gente adicionando, é só você seguir exatamente como eu coloquei aqui, que não vai ter erro. A primeira tecla que a gente vai colocar, a gente vai manter ela apenas pressionar, e a gente vai, de novo, puxar a da espada, tá? Vou apertar, no meu caso, o botão 3, para que ele puxe, né, a arma pesada, que é a espada. Após, a gente vai adicionar no reloginho uma espera de 500, tá? E depois, mais uma espera de 20. Eu fiz um teste antes e tentei colocar direto 520, não funcionou. Eu comecei a notar que ele falhava muito, né, na hora de fazer a ação. Vocês podem fazer o teste para ver se o de vocês acaba funcionando. No meu caso, ficou mais fácil dessa forma. Depois a gente vai adicionar o clique direito, que é para ele dar o ataque pesado, tá? Manter em clique e manter isso aqui zerado. A gente vai adicionar uma espera de 10. Agora a gente vai adicionar a tecla que a gente utiliza para pular. No meu caso, é o espaço. A gente vai adicionar mais uma espera de 20. E agora a gente vai adicionar a tecla do super, né? Que é o El que a gente vai utilizar. Ele precisa fazer a ação de usar o super para que você consiga fazer o skate. No meu caso, é a tecla F. Você precisa colocar a tecla que você usa o seu super. A gente vai adicionar mais uma espera de 10. E a última tecla, que vai fazer bastante diferença, é mais um pulo no final. Por quê? Se você não adicionar esse pulo do final, você vai fazer o El provavelmente para baixo, tá? Você vai fazer o skate e ele não vai tão longe porque ele vai para baixo. Eu não tinha adicionado essa tecla, dá uma diferença muito grande, então não esquece de adicionar essa tecla. Basicamente, você só precisa copiar todas essas funções que ele tem que funcionar tudo dentro do jogo. Agora a gente vai de novo salvar. A gente vem aqui, salvar como. E agora eu vou salvar como teste Arcano. E a gente vai dar um salvar. Então toda vez que você for abrir o jogo, né? Antes, no caso de abrir o jogo, você precisa abrir o programa. E você vai deixar selecionado o arquivo que você quer que faça. Então, exemplo, eu vou jogar de Arcano. Então eu venho aqui e deixo esse teste Arcano selecionado. Eu vou jogar de Caçador agora. Eu venho aqui, abro, e aí você já vai ter todas as funções com ele ativas para o seu personagem. Feito isso, vamos voltar para o jogo e fazer alguns testes para ver se está tudo funcionando corretamente. De volta aqui no jogo, eu vou mostrar alguns requisitos que a gente precisa ter e como a gente consegue. O primeiro requisito que a gente vai precisar, obviamente, é ter uma espada e que essa espada ela tenha esse perkzinho aqui, ó, Gume Ávido. Ela aumenta a distância da investida com espada imediatamente após trocar para esta arma, tá? Existem duas armas hoje que a gente consegue que tenha esse perk. A primeira seria a outra metade, que é essa espada de vácuo, tá? E a outra opção é a irmã dela, que é a Meias Verdades, que ela também vem com essa opção de Gume Ávido.
tanto faz, as duas ela vai ter a mesma função, ela não muda nenhuma, é melhor ou pior para outra, na minha opinião. Tá, e aonde a gente consegue essa espada? Essa espada, para você conseguir ter essa espada, você precisa ter acesso à eternidade, tá? Elas são recompensas dos desafios da eternidade. Você precisa vir aqui no Tesouro do Shur, e aqui no Shur você consegue pegar ela abrindo Apesar de tantas esses baús. você ainda só pode estar O em baú. um lugar. Aqui de volta pro jogo, vamos entender um pouquinho o que ele faz e o como que ele faz, tá? Basicamente, essa espada que a gente pegou com o Gume Ávido é isso aqui, ó. Quando você puxa a espada, ela aparece ali no canto esquerdo, o Gume Ávido. O Gume Ávido, após alguns segundos que você puxar, ela vai dar um dash pra frente, tá? Essa espada ela vai te levar um pouco pra frente. Aqui, inclusive, uma diquinha aí de movimentação. Você não necessariamente precisa fazer isso com o programa, né? Ou utilizando toda aquela sequência. Toda vez que você tiver com a espada, puxar ela, pular e der, o ataque leve, você já vai pra frente bem rápido, tá? Isso aqui é algo que muita gente utiliza para movimentação e ajuda bastante. Uma outra dica que a gente precisa entender para que isso funcione corretamente. A Galáctico, é só eu chegar aqui e apertar o botão? Não. Vamos lá. Parei, apertei o botão, você vê que ele não faz. O porquê? Isso ele só vai ter função, ele só vai funcionar se ele conseguir fazer esse movimento, tá? Que é o Shadow Dive. Esse movimento você precisa ter para que ele faça. Como que a gente faz isso? A gente vai precisar da subclasse de Stase e a gente vai precisar desse aspecto aqui, ó. Mergulho estilhaçante. Você vê que lá embaixo ele está vinculado, pressionando aquela tecla que a gente usou lá no programa, que é o X. Então é essa tecla que você precisa configurar para colocar no programa. A Galáctico, onde que eu configuro isso? Você vai vir aqui, ó, em teclado e mouse. Você vai descer aqui, ó, até essa função, habilidade aérea, e você vai mudar isso aqui para a tecla que você queira. Eu indico deixar no X porque ajuda bastante. Eu acho bem fácil, bem próximo aqui das teclas de movimentação. Então, como a gente precisa fazer esse movimento, eu não consigo fazer esse movimento estando no chão. Você precisa estar sempre um pouco fora do chão para que a gente consiga, né, dar o skate bem para frente. Então, a gente sempre precisa estar na borda de algum local, tá? Você vê que aqui, por exemplo, se eu puxar a espada e que ele vai me dar um dash para frente, eu já vir para frente, eu vou estar no alto. E aí sim eu consigo fazer o Shadow Dive. Então, basicamente, a gente vai vir aqui, vai apertar o botão, a tecla que a gente colocou no programa, e ele vai fazer isso aqui. Você vê que é bem rápido, bem prático, e ele joga bastante para frente, tá? Mais uma vez, puxou. Você pode tirar a espada, tá? Para você voltar à primeira pessoa. Você pode ir dando uns pulinhos. Você vai ver que a gente consegue andar no mapa muito rápido, né? A gente atravessou isso muito rápido. Dá para fazer andando? Sim, dá para fazer andando. Uma dica que eu te dou é, após você visualizar algum local que dê, né, para você pular no final, você já puxa a espada. Então, eu vim aqui, puxei a espada, apertei o botão. Você vai ver que a gente vai bem longe de onde a gente estava. Agora eu tomei até um dano aqui, não precisa se preocupar. A gente não morre mais fazendo isso. A vida só fica no crítico. Mas morrer você não vai. Ó, você vê que inclusive é bem divertido. Você consegue se movimentar bem rápido. Eu vou atravessar o mapa aqui, ó, de uma forma bem rápida aqui, de uma ponta a outra. Puxei. Dei o dash. Você pode, inclusive, quando você vê que está perdendo movimentação, puxa a espada, dá um ataque leve para você continuar. E você faz isso muito rápido, muito divertido e muito prático. Bora pro Arcano. Agora de volta com o Arcano. Eu já fui lá no programa, já mudei o arquivo. Coloquei aquele arquivo teste Arcano, tá? Pra gente fazer isso. Não esquece de mudar, porque senão ele não vai funcionar. Ele vai estar fazendo as funções do caçador. O que a gente vai precisar? A gente só vai conseguir fazer isso com a subclasse Solar, com a utilização do Poço do Resplendor, tá? Porque ele faz a ação de usar o super para conseguir dar o skate bastante longe. Eu perco o El fazendo isso? Eu perco a super? Não, ele vai cancelar e você vai continuar com a super, tá?
Uma dica que eu dou é você deixar também o desvio de Ícaro, tá? Quando você quiser movimentação, ajuda bastante, tá? E você pode também usar o calor elevado para que você consuma a sua granada e que você consiga ter um segundo dash e ir um pouco mais longe, né? Você vai ver isso tudo funcionando. Então vamos lá, igualzinho. Eu vou vir aqui no final. Vou parar aqui mais uma vez na borda e vou apertar o botão e acontece isso aqui. Super divertido, né? Outra coisa que você pode fazer que vai ficar super interessante, inclusive vai te deixar mais rápido ainda, a gente pode consumir a nossa granada e enquanto a gente tiver com o calor elevado, a gente faz tanto essa animação e faz a utilização do desvio de Ícaro. Pode ver que ela fica mais rápida ainda. De volta agora nos consoles, eu estou aqui no PlayStation 5, vai funcionar também para o Xbox, você só vai precisar mudar as teclas respectivas ao seu controle. A gente vai vir aqui na aba Controles, em Esquema de Botões, e a gente vai descer até aqui embaixo, ó, aonde tem... Cadê? Esquiva, fissura, essa aqui, ó, habilidade mergulho aéreo, tá? A gente precisa mudar isso aqui, provavelmente no seu, se está como padrão, vai estar pressione longamente ou pressione 2 vezes, eu não sei qual dos dois. Porém, a gente precisa colocar apenas pressione. Por quê? A gente precisa que quando a gente estiver no ar, a gente apenas toque uma vez a bolinha e ele já dê automaticamente o mergulho, tá? Então vamos lá, eu vou estar deixando um vídeo do meu controle, eu gravando meu controle, minha mão no controle, para ilustrar um pouco melhor de como a gente vai fazer. Então, antes da ação, a gente vai precisar pressionar o triângulo, que é para ele puxar a espada, ok? Vamos tirar ela aqui. A gente vai apertar, após a gente tirar o dedo do triângulo, a gente vai pressionar ao mesmo tempo o botão pesado de ataque da espada, o X e o bolinha. Você pode apertar tudo ao mesmo tempo que ele vai funcionar. Então vamos lá. Pressionou a espada, os dois ao mesmo tempo. Ele vai dar um pulo. Com referência da mão, a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente pode pressionar o triângulo e apertar os 3 ao mesmo tempo com a mão direita, tá? Ele também vai funcionar. Vamos lá. Ou a forma que eu acho mais fácil, a gente vai tirar a mão esquerda do controle e a gente vai pressionar assim, ó, ao mesmo tempo. Encostamos na borda, puxamos a espada, apertamos ao mesmo tempo. Ele também vai fazer. Daí você tem que fazer o teste para ver o que fica melhor e mais confortável para você estar executando essa função. Mais uma vez, do primeiro jeito. E agora, do segundo jeito. Puxou a espada com um triângulo, ataque pesado no R2, X e bolinha ao mesmo tempo. Então, inicialmente, você vai apertar um botão e depois você vai apertar 3 botões ao mesmo tempo. Agora, com o arcano, é um pouquinho diferente. A gente, mais uma vez, vai precisar fazer uma modificação aqui nas configurações. De novo, a gente vai vir em controles. E o que a gente precisa modificar aqui em esquema de botões é o botão da nossa super, tá? O botão da nossa super, geralmente, ela vem na utilização de R1 ou L1 ao mesmo tempo, tá? A gente precisa deixar... eu gosto, isso vai ficar a seu critério. Eu gosto de deixar o direcional da direita, tá? Por estar na minha mão esquerda e eu precisar apertar mais botões com a mão direita. Então, do meu jeito, eu acho mais simples deixar a super apenas de pressionar com o direcional direito, tá? Já com o arcano, o que vai modificar? A gente vai, novamente, segurar o triângulo para poder puxar a arma pesada, no caso a espada. E ao invés de apertar tudo ao mesmo tempo como caçador, a gente vai apertar o R2 para dar o ataque pesado, a gente vai pular e apertar o super. Isso bem rapidinho, tá? Não precisa ter muita pressa, porque senão ele vai acabar usando
antes do tempo, mas com pouco tempo de você treinando, você vai conseguir. Então vamos lá. Puxei, ataque pesado X. Eu demorei muito, ele acabou puxando o El. Vai ficar aqui pra frente. Vamos lá. Pesado, R2X. Tá? Vamos de novo. Virou a espada. Não faz muito rápido, porque senão não dá tempo do Gume Ávido funcionar. Mais uma vez. E a gente vai bem pra frente. Uma dica, eu vou deixar... O ideal é que você comece a praticar dessa forma. E quando você tiver com boa prática, no final disso tudo, você vai mais uma vez dar o X. Pra quê? Você fazendo dessa forma, você vai acabar indo mais pra cima ainda, tá? Ó, isso aqui é com 100 X no final. E agora eu vou fazer isso tudo e vou apertar o X. Você vai ver que o boneco vai bem mais pra cima. De novo. Agora eu vou consumir a granada e fazer isso tudo. Vai bem pra frente. Para você treinar, você pode criar uma partida personalizada de caos, tá? Onde você vai ter super toda hora. Você diminui a taxa de super, porque se você perder a super, ela já recupera automaticamente. E aqui tem bastante munição pesada também, tá? Você vai precisar dessa munição pesada. E se você gostou desse guia, peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!